O meu nome é Anna Smirnova, eu sou professora de russo. Hoje em dia dou aula mais particular, mas também organizo cursos, eu dou palestras sobre história e cultura russa, mas também, na verdade, em primeiro lugar, hoje em dia sou pesquisadora, eu trabalho com bilinguismo russo-português, eu faço pós-doutorado na PUC de São Paulo. Assim, eu nasci no ano 79, era ainda a época do Brezhnev. Os meus pais eram estudantes, então lá naquela época, e hoje em dia, assim, no interior também é muito comum que pessoas tenham filho ainda quando são estudantes. A maioria das minhas amigas também com 20 anos e pouco já tem filho. Quem tiver mais do que 25 anos já é considerado parto de risco, né? Uma pessoa velha, até agora é assim. Naquela época, o governo dava vaga em hospedagem comunitária. Aqui no Brasil não é tão comum, acho que a coisa mais parecida que tem é o CRUSP, né? Que é o Conjunto Residencial da USP. Eu nunca fui na CRUSP, mas pessoas que eu conheço, que moravam lá, dizem que tem 2 quartos, para cada 2 quartos tem um banheiro, né, uma cozinha. As hospedagens russas não são nada disso, nem eram, nem são agora. Lá normalmente assim, são prédios de 9 andares, em cada andar tem mais ou menos 40 quartos ou mais, né? Enquanto pessoas estão solteiras, são uns 4 pessoas por quarto, tem um banheiro por andar e uma cozinha por andar onde todo mundo usa. E uma vez o meu pai me contou que na época dele, lá na hospedagem também, o dia de tomar banho, um dia era feminino, outro dia era masculino, porque ninguém vai fazer 2 chuveiros para todo mundo tomar banho quando quiser. Aí, quando pessoas casam, aí eles podem ir para um andar que é mais de família, né? Então, pessoas acabam tendo filhos também nesse lugar de hospedagem comunitária. Os meus pais tiveram nesse lugar 2 filhos, eu e minha irmã, e a gente morou lá até os meus 3 anos. Então tinha 2 quartos, ou 2 quartos dando para corredor da hospedaria comum, né? E isso eu até lembro, né? Eu era bem pequena, mas lembro. Outra coisa que existia na época, hoje em dia também existe, mas muito menos. Hoje em dia isso existe para quem saiu de orfanato ou para crianças que têm deficiência, que é receber apartamento pela fila do governo. Pelo menos no caso da minha família, assim, não é assim que você diz que quero apartamento, já chega apartamento, né? Tem pessoas morando em hospedagem comunitárias por 15 ou 20 anos até receber. No caso do meu pai, pelo que eu saiba, a universidade, que era estatal, organizou a construção de um prédio. Aí, o meu pai tinha que se afastar do trabalho dele, que ele é pesquisador na área de física quântica, então, em vez de dar aula, durante 2 anos ele ficou trabalhando na construção, né, orientando as equipes de estudantes que trabalhavam lá. Então, por um tempo, né, enquanto também eu crescia lá na Rússia, achava isso um absurdo. Falei, nossa, como que você tira um pesquisador de física quântica para trabalhar na construção? Mas também, vamos olhar para o Brasil, pega qualquer um e fala, mantém os seus salários, tem 2 anos para construir sua casa, né? Quem que não vai querer? Então, hoje em dia, eu não acho isso tão ruim. Então, para mim são também muitas histórias da família. Tenho um membro da minha família, né, um dos avós, assim, bisavô da 2º grau, ele foi morto no ano 37, na época das repressões organizadas por Stalin. E na minha cidade tem um dos poucos dos museus de NKVD que existem na Rússia, né? NKVD é o antigo KGB, né? Aquele que ficava punindo e caçando pessoas na época das repressões políticas. E assim, no ano 2009 fui morar na França, fiquei lá um tempo, encontrei os descendentes da minha família russa que foram embora na época da Revolução e nós fomos todo mundo junto para a minha cidade, para o Tomsk. E a gente, como os meus ancestrais eram pintores, então a gente contactou os museus estão nos recebendo, eles que organizaram para a gente ir no museu de NKVD.
Então, a gente viu, né, as celas, né, os lugares onde pessoas ficavam presas. Aí, o diretor do museu, no final da visita, me deu de presente o interrogatório, né, desse meu parente antes de ele ser fuzilado. Então, tem interrogatório com todos os carimbos e, assim, tem carimbo com data do interrogatório e data do fuzilamento. Então, mal passou 3 semanas. Né, porque naquela época eu nem tinha assim, processo judicial, nada disso para uma pessoa ser fuzilada. Assim, eram julgamentos curtos feitos por chamadas troicas, né, que eram grupos de 3 pessoas que tinham que cumprir metas estabelecidas. E ele foi morto. E assim, ele era geógrafo. Ele era geógrafo, morava no meio da Sibéria. Ele foi acusado de ser espião japonês. Né? Então era uma coisa impossível. E hoje em dia, na casa onde ele morava, tem uma placa. Né? Então, até agora, então, eu tenho esse documento comigo. Eu fui na escolinha também, na época da União Soviética. Na escolinha não tinha tanto, né, a parte da ideologia. Você entra no primeiro ano da escola, então a gente ganhava o nosso livro de alfabetização com Lenin na capa. E uma coisa que a gente tinha no primeiro ano da escola eram aulas de informação política. Então, cada segunda-feira, primeiros 15 minutos da aula, uma das crianças tinha que apresentar alguma coisa que aconteceu no mundo. Então, você tinha que ler um jornal de verdade, né, muitas vezes com a ajuda dos pais, para contar na aula, né, o que aconteceu. Então, ninguém gostava, né? Criança quer ter outra vida, mas eu lembro disso, como eu não tinha vontade de ir na escola na segunda-feira. E assim, naquela época eu não me dava tanto... A gente não entendia aquilo como ideologia, né? Faz parte da nossa formação, mas eu lembro que quando eu estudava na primeira série, tinha dias que eu sonhava assim de ir para um país capitalista e matar os capitalistas, né, para deixar os trabalhadores livres. Então, pelo jeito, alguma coisa estava acontecendo. E também na parte ideológica tinha muitos livros sobre o pequeno Lenin. Que hoje em dia, né, tem também os brasileiros que são de esquerda, que às vezes saem com bandeira, como Lenin, até com Stalin, né? É uma coisa, parece uma decisão tomada, né? São pessoas que trouxeram uma transformação política, nós queremos fazer a mesma coisa, né? Então, na União Soviética não era assim, você era ensinado desde pequeno. Então, eu aprendi a ler bem cedo, acho que com meus 3 anos, então lá com 5 anos em pouco, também, não sei onde arranjei, será que a gente tinha em casa, mas eu lembro, acho que tinha, os livros sobre o pequeno Lenin. Vou contar uma das histórias, acho que do Bund Brujevich, só para vocês imaginarem, né, que tipo de coisas que a gente estava lendo e como isso funcionava na educação. Então, imaginam, então, um pequeno Lenin foi brincar com os primos dele. Todo mundo corria e ele também correu. Todo mundo correu em torno da mesa, ele também correu. Todo mundo passou facilmente na frente de um vaso de cristal e ele esbarrou no vaso e o vaso caiu. Voltou a tia, colocou todas as criancinhas numa fileira e começou a perguntar. Ela começou como mais velho, né? O Lenin era o mais pequeno. Aí a tia perguntava, foi você que quebrou o vaso? E todo mundo falava, não. Foi você que quebrou o vaso? Não. Aí chegou no pequeno Lenin, foi você que quebrou o vaso? Ele não tinha coragem de falar que era ele também falou, não. Aí naquele dia a mamãe buscou ele, aí ele foi dormir e não conseguia, ele virava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aí ele foi na cama da mãe, abraçou ela e falou, mãe, fui eu que quebrei o vaso. Né? Então são as primeiras histórias sobre o Lenin que a gente tinha contato eram desse tipo, né? Então a gente tinha uma imagem de uma criança assim pura, mas que pode fazer coisa ruim com todo mundo, como todo mundo, né? Mas tem como consertar. Ou tinha outras histórias sobre o Lenin quando ele já era velho, mas foi almoçar com uma família, né? E tinha uma criancinha que não comia tudo. Aí o Lenin falava, nossa, mas você não faz parte assim da comunidade de pratos limpos? Falei, como que é assim? Como que é isso? Primeiro você come tudo e depois lava o prato, né? Então, essas coisas ainda fizeram parte da minha infância. Eu tenho uma outra história que eu li também, ainda antes de entrar na escola, que era assim, que o Lenin, durante um tempo, ele ficou em exílio e lá os policiais ficaram visitando ele para ver como é que ele estava. Aí, o Lenin, ele tinha livros proibidos em casa, só que quando vinha a polícia ele tinha que esconder.
Aí, um dia ele estava despreparado, descansando, de repente apareceu o policial. Aí, os livros proibidos estavam bem na prateleira de baixo, né? Então, o que fazer? Aí o Lenin pegou, trouxe um banquinho para o policial falar, por favor, começa a verificar. Aí o policial subiu no banquinho, aí no começo ele estava verificando os livros com atenção, depois ele cansou e quando chegou até embaixo ele não viu mais. Aí eu achei tão legal que eu fui perguntar para meu pai. A minha mãe tem anotado isso no caderno, né? Eu vim da escolinha e perguntei, pai, você tem livros proibidos? O pai tomou um susto, porque ele tinha, porque naquela época ainda tinha censura, né? E tinha gente então, que copiava as obras proibidas, tipo Solzhenitsyn e outras coisas, se chamava samizdat, né? Samizdat é a abreviatura de quando você próprio é a sua editora, né? Então as pessoas digitavam na máquina de escrever e copiavam, mas eram cópias ruins, se passava de uma pessoa para outra, né? Então o meu pai tinha essas coisas em casa. E assim, naquela época, nos anos 80, já não era tanto, mas antes tinha que as crianças na escola, até na escolinha, eram ensinadas para contar se tinha alguma coisa errada acontecendo, né? Então quando eu perguntei ao meu pai se realmente tinha livros proibidos em casa, ele tomou susto, né? Que não sabe se o seu filho está tendo uma lavagem cerebral na escolinha. Na minha primeira série, ainda tinha os treinamentos para o caso de Estados Unidos vierem e jogarem uma bomba nuclear em cima da gente. Então, nós tivemos aulas de trabalho manual. Eu sei que hoje em dia na escola brasileira não tem, mas lá na Rússia tem até agora. Então, no nosso primeiro ano das aulas, o que a gente costurava? A gente costurava as máscaras, assim, de um tecido fininho, com algodão no meio, para colocar caso tiver ataque químico dos Estados Unidos. Eu lembro muito bem essas aulas, né, a professora falando, e a gente tinha que fazer máscaras para a família toda, né, então eu tinha 2 pais e uma irmã, tinha que fazer 4 máscaras. Aí a professora falava assim, ó, tem que capricha no algodão, porque se você colocar pouco algodão, né, ou não costurar direitinho, aí os Estados Unidos vão vão jogar uma bomba e a sua família toda vai morrer porque você fez máscara errado, né, as crianças da primeira série. E nós ainda tivemos treinamento, acho que hoje em dia também voltou a ter, depois nos anos 90, quando fui para frente na escola, não tinha mais, mas a gente ainda tinha treinamento com máscara de gás, então crianças de primeira série, então traz máscaras de gás, todo mundo coloca, rapidamente se organiza, né, e desce para o subsolo da escola, né, para mostrar como que a gente vai se evacuar caso isso aconteça. Então quando eu era pequena, né, eu tinha assim, cada vez depois dessas aulas de trabalho manual eu tinha pesadelos pensando nessas coisas. Aí depois o mundo começou a mudar um pouco, né? Porque a gente pensava mal dos Estados Unidos, a gente pensava mal também da Alemanha, que fez guerra contra a Rússia, e quando eu era pequena ainda era comum brincar de guerra, que eram os alemães e russos sempre venciam os alemães, né? Aí quando eu estava na terceira série, de repente uma menina da nossa turma com o sobrenome alemão foi para a Alemanha. Eu não conseguia entender, perguntei aos meus pais, falaram, mas como assim, não é uma menina russa assim foi para a Alemanha, né? Tipo, ela é inimiga do povo porque ela fez isso. Porque na verdade era a época quando já começou a perestroika, abriram as fronteiras, então pessoas que tinham, por exemplo, descendência alemã começaram a fugir da Rússia, né? Foi aquela época. Então, tinha lavagem cerebral infantil, e quando eu tinha 15 anos, eu fui para São Petersburgo e acabei conhecendo uma americana, né? Aí que falava russo, a gente começou a conversar, aí eu contei para ela essa história, ela falou, poxa, mas quando eu estava na escolinha era a mesma coisa, né? Falou pra gente que a União Soviética jogar bomba, né, em cima de nós, né? O que as pessoas estão fazendo? Aí, então a gente chega no primeiro ano da escola, já com essa bagagem. Aí no segundo ano da escola tem um evento importantíssimo, que crianças que estudam bem, têm notas boas, têm notas de comportamento bons, elas se viram outubristas. Por que outubristas? Porque a grande Revolução Russa, comemorada em novembro, aconteceu em outubro. Então, como que acontece para você virar outubrista? Também é um dia que todas as crianças vem assim no salão da escola, fica em uma fileira, então fala, olha, agora você é digno, né? Aí você ganha uma estrelinha no peito, não sei se vocês já viram, né? É a estrela, né, de 5 raios e no meio tem um fundo amarelinho e tem o rosto de uma criança. Quem é essa criança? Uma vez dando aula eu perguntei para a turma, né, o que eles acham, falaram, mas põe a foto de cada criança para caso que ela se perca, sabe quem é? Não, é pequeno Lenin, né?
também na minha infância a gente não via nisso tanta coisa política. Era uma coisa mais hierárquica. Pô, agora você é ninguém. Agora você tem um broche de estrelinha. Agora você tem uma gravata vermelha. Puxa, mas é tão bonito, né? Porque no dia de você se tornar... a gente usava uniforme na escola, nos meus primeiros 3 anos da escola. Assim, a uniforme básica era um vestido marrom e um aventalzinho preto. Só que no dia da festa você podia colocar, nos dias festivos, você podia colocar aventalzinho branco, né? Então já era muito mais bonito. Ou até poderia ser uma camiseta branca e uma saia azul. Aí, para você, o ritual de se tornar outubrista, ele normalmente se acontece dentro das escolas. Agora, o ritual de você se tornar pioneiro já é mais importante. Na minha cidade, esse momento de você se tornar pioneiro acontecia perto do fogo eterno. Eu sou da cidade de Tomsk, que fica na Sibéria, bem no meio da Sibéria, 3.000 quilômetros de Moscou. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, da minha cidade, assim como de muitas outras, a maioria das pessoas foram lá na guerra, guerrear, e 1/3 não voltou. Então, tem um lugar onde fica fogo eterno, como todas as cidades russas têm, então tem o fogo eterno em cima assim, de um monumento, e tem painéis com nomes de todo mundo que não voltou da guerra, né? São dezenas de milhares de sobrenomes das pessoas. Então é nesse lugar que pessoas se tornam pioneiros. Eu lembro muito bem, eu tinha 9 anos, mas eu lembro como se fosse agora. Então, a gente chegou lá, era assim, setembro na Sibéria é bastante frio. Esse lugar fica na beira do rio, assim, tem vento forte soprando. Aí você vai só de camiseta, né, num tempo que normalmente os pais não te deixariam ir, só de camisa, né. Aí vem o vento forte e todo mundo fica num fileiro esperando o momento, né, de se tornar o pioneiro. E tem um momento que todo mundo jura. É assim, o texto você decora em casa, mas todo mundo fala ao mesmo tempo. Só que tem um momento quando você fala o seu nome. Você fala eu, né? Eu, Vanya Ivanova, eu, Svetlana Petrova. Aí cada um fala e depois todo mundo junto fala o texto do juramento. Eu lembro que meu pai tinha tirado fotos nesse dia, só que depois a gente acabou nunca revelando, porque no outro ano a União Soviética já acabou, né? Então começou perestroika e tudo mais. Então, pra gente que era criança, a única coisa que aconteceu de diferente, falaram, nesse ano o uniforme não é mais obrigatório. Agora, mas para mim isso tinha tão pouca importância que eu esqueci de falar para minha mãe. Então, quando todo mundo já começou a vir de jeans e camiseta, eu fiquei mais um ano vindo de uniforme, né? Aí só avisei minha mãe um ano depois, tanto que tem fotos da escola que a turma inteira tá de roupa qualquer, ainda tô de uniforme. Foi assim pelo puro esquecimento. A gente não sabia o que era democracia, porque eu contei para vocês, não é uma coisa assim que você cresce, aí você faz 15 anos e te falam, olha, essa política é certa, né? Não tem um momento de choque cultural, porque desde pequena você lê sobre o Lenin, né? Aí você vê, puxa, mas nossa, eu queria ser como o Lenin, se fizer coisa errada eu vou confessar, não vou ter medo de ninguém, né? Então esses impulsos pequenos você vai tendo desde pequeno, né? Então, mesmo se você não fica preocupado com as ideologias grandes, você tem essas coisas pequenas, né? Só de você pode não ler nenhuma obra original do Lenin, mas se você leu essas histórias na infância, você acaba assim guardando uma imagem, fala, nossa, eu quero ser assim, né? Na época soviética tinha algumas ciências que eram prejudicadas, né? Não sei se você sabe, mas por um tempo genética, né, e informática eram proibidas. Por quê? Assim, isso faz bastante tempo, acho que era mais assim nos anos foi nos anos 50. Por quê? Porque tinha um pesquisador chamado Lysenko, que ele tentava elaborar um esquema assim, para provar que a Rússia consegue alimentar o próprio povo. Porque assim, tanto depois da Revolução, quanto na época da Segunda Guerra Mundial e depois, tinha gente passando fome. A Rússia a União Soviética só assim, começou a estabelecer lá dos anos assim, 55 para frente, né? Antes era muito fome, por isso tinha essa política de distribuição de dátia para cada um poder plantar a sua comida. Aí então era a ideia conseguir alimentar todo mundo, e esse Lysenko ele tentou cruzar a bétula com trigo, porque ele queria conseguir fazer as árvores de trigo para ter bastante pão para todo mundo.
Então foi mais ou menos nessa época que os pesquisadores também no exterior já estavam descobrindo como que funcionam os cromossomos, como que funciona a divisão celular. Então já se sabia que isso é impossível, né? O trigo e bétula, né? Eles têm a organização do genoma diferente, não tem como se cruzar os dois. Então quando o Lysenko começou a falar disso, as pessoas que trabalhavam com biologia celular começavam a falar que isso não era possível. Então a ciência de genética foi anunciada anticomunista. Por quê? Porque falava que é impossível alimentar o povo inteiro. E assim, nos experimentos do Lysenko, ele até tinha conseguido alguma coisa na bétula, mas provavelmente sim, era algum tipo de fungo, que de tanto mexer com a árvore, ele conseguiu. E eu, assim, e com essa parte, assim, eu me identifico muito, porque lá na Rússia me formei em biologia. Eu vinha várias vezes assim, no departamento de genética, onde tinha assim, os retratos dos pesquisadores e uma breve história. Falam, o cientista estatal morreu no campo de concentração, né? Por quê? Por isso. Então, a informática, por muito tempo, foi negligenciada por mesmas razões, porque era considerada uma invenção capitalista para tirar, assim, que vai deixar muitas pessoas sem trabalho. Né? Então, foi uma invenção capitalista para deixar a gente pobre. Né? Então, assim, as pessoas falam, nossa, que coisas absurdas. Né? Então, a União Soviética investia mais nas armas e nas coisas do exército. Porque também a União Soviética ela era muito mal administrada. Então, ela se preocupava para manter o poder, né? Investia bastante nas coisas do exército, fazia todas as coisas à força. E também a União Soviética sempre, até agora, né, a Rússia continua sendo um país de petróleo. Então, lá na Rússia, os preços de um barril de petróleo saem na primeira página, assim como a cotação de dólar e de euro, é a fonte de sobrevivência. Então, era um momento que nada estava funcionando economicamente. Também, imagina a situação quando todo mundo começa a receber igual, né, independente de quanto você está trabalhando. Não tem possibilidade de promoção, você não consegue fazer carreira, você não consegue mudar de cidade se você quiser. Então as pessoas que estavam trabalhando, muitas acabavam ficando desanimadas, né? E conforme o tempo estava passando, sempre, vai ter comunismo, você tem que decorar certas coisas, falar certas coisas, só que você sempre vê a diferença com a vida real. Então ninguém estava falando muita coisa contra a União Soviética, mas quando ela desabou, simplesmente ninguém foi sair nas ruas e se preocupar, porque já acabou sendo uma coisa fictícia, né? Fazia parte da realidade das pessoas. Ninguém apoiava aquele regime, as pessoas estão vivendo do jeito que estava dando para viver, né? Então, eu sei que até na própria Rússia, hoje em dia, está voltando um pouco a moda de falar bem sobre esse tempo. Mas ele fez não sei o que né, na economia. Mas a gente ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então, nos últimos anos, né, com essa retórica toda, estão até voltando os monumentos ao Stalin. Só que tem muita gente que perdeu membros de família, né, nisso. Então, muitas vezes, onde aparecem monumentos, tem a revolta, mas também, como não tem também hoje em dia, o governo russo não se posiciona abertamente contra isso, então acaba aparecendo. Então isso tem na Rússia, isso tem no Brasil, então quando eu vejo as bandeiras como Stalin, eu sempre penso, meu Deus, né, como pessoas são desinformadas. Era uma situação economicamente extremamente instável, né? Porque assim, começou a perestroika, já não tinha muita coisa nos supermercados, né? Aí acabou tendo uma inflação absurda. Naquela época eu tinha 6 anos, era a minha função ir na padaria, né? Hoje em dia, na Rússia, ainda mais em cidades grandes, não se faz isso, mas naquela época, ano 86, era tranquilo. Uma criança de 6, 7 anos pode ir na padaria e voltar, né, e fazer alguma coisa útil para casa. Então eu lembro que a inflação era tanto que vários dias que fui na padaria, né, aí faltava dinheiro para comprar o pão, porque o preço estava mudando muito rápido. Né, tipo, foi inflação, chegou uma época que a gente usava 1000 rublos, né, para comprar alguma coisa, em vez de 1. E também, enquanto tinha a soviética, ela estava controlando a produção de tudo. Quando esse controle parou, a máquina não estava mais funcionando bem, né, demorou um tempo para pegar no outro ritmo. Então, eu lembro muito bem a época que a gente tinha ticketzinho, né, um talãozinho para comprar açúcar, farinha, coisas básicas. Então, você tinha que ter um ticket e, além de ter dinheiro, para conseguir comprar. Então, nossa estratégia era comprar um saco de açúcar, né, de
30 quilos, colocar na sacada e lá era o nosso açúcar, né? Então, economicamente era bem complicado, mas todo mundo, assim, quando desapareceu a estrutura da União Soviética, de repente muita gente ficou desempregada, né? Porque várias também empresas estatais começaram a falir, então estava todo mundo preocupado com sobrevivência, ninguém estava preocupado com política. Por exemplo, como o governo estava sem dinheiro, tinha gente, professores nas escolas, operários nas usinas, que ficaram simplesmente meses sem receber salário. Só que, como pessoas estavam acostumando, vivendo aqui, eles continuavam indo. Então, tinha gente que passou um ano indo no emprego quando o salário não estava vindo mais, né? Porque pessoas não sabiam mais o que fazer. Ou muita gente que era professora acabou começando a trabalhar com vendas. Então, naquela época, começou a ter muita assim, feira de rua, assim, de roupa. Então tinha gente que ia para a Turquia, comprava lá roupa barata, trazia para a Sibéria. Então começaram um monte de gente, virou assim vendedor, pequeno comerciante, vendendo coisas na rua. Então a nossa sorte, muita gente passou pela fome, né, muitas dificuldades. A nossa sorte foi que o meu pai foi trabalhar para o Brasil. Ele veio trabalhar aqui de pesquisador visitante e ele mandava dinheiro para a gente lá. Né? Então, quem ajudou para a gente sobreviver naquilo foi o Brasil. Porque naquela época, também no 96, 98, lá na Rússia a gente casa cedo, né? Então eu casei com um russo que também trabalhava num instituto científico. Ele ficou assim, na minha frente, na situação de ficar meses sem receber. Aí, de repente, eles fizeram um contrato para alguma usina de manteiga. Em vez de salário, ele trouxe para casa uma pedação de manteiga, assim, não sei, de uns 15 quilos, que não tinha como cortar, porque era gigante gelada, que não cabia no freezer, né? Então, a gente não sabia se a gente ria ou chorava. Eu falei, nossa, parece que já chegou o comunismo, né? A gente não precisa mais de dinheiro, tá começando a receber como os bens, né? Então era uma época muito terrível, né, assim, de reconstrução. Então, como tinha muita gente passando fome, desempregado, né, então ninguém tem, pelo menos, né, os meus olhos, né, daquela época, assim, pessoas realmente tinham liberdade de palavras, podia xingar presidente, falar qualquer coisa, ninguém mais era preso por motivos políticos, só que aí o motivo principal de preocupação se tornou sobrevivência. Tanto que depois, no ano 2000, né, quando o Putin chegou no poder, e também foi a época que o preço do petróleo começou a subir, a Rússia começou a subir, assim, ficar mais firme economicamente, só que ao mesmo tempo começaram a restringir de novo, né, a liberdade de expressão. Tinha muita gente que vivia anos 90 até agora que fala, puxa, mas sim, talvez é ruim você não poder se manifestar, você sai se manifestar, né, aí a polícia vai bater em você, não pode falar mal sobre a prefeitura, não pode isso, não pode aquilo. Sim, tipo, é ruim, mas se vocês vivessem nos anos 90, né, vocês não iam achar tão ruim assim. Então tem muita gente que fala isso. Eu não acho isso porque a gente sobreviveu, mas também a gente sobreviveu bem porque o meu pai estava aqui no Brasil ajudando. E eu entrei na faculdade no 96 já sabendo que eu quero ser pesquisadora, e assim que eu me formar eu vou embora. Então, no ano 2000, naquela época ainda não existia bacharelado na Rússia. Assim, o ano 2000 foi o primeiro ano quando a Rússia assinou, né, a Convenção de Bolonha e começou a ter assim, essa separação de bacharelado e mestrado. Antes não existia, antes era 5 anos especialista e ia para doutorado. Então, ninguém sabia o que era bacharelado. Eu fui a única pessoa que pegou o diploma com 4 anos de formação naquele momento. Aí eu fui para o Brasil, fui entrar já fazer mestrado e doutorado aqui. Enfim, então, economicamente foi muito complicado. E ideologia, ou falta de ideologia, né, faz tanto parte do nosso ambiente, acho que muitas pessoas não refletem sobre isso, né, de dizer o que mudou. Então, meu pai já estava no Brasil, e que na época, quando eu vim para cá, no ano 2000, meu pai estava trabalhando em Aracaju. E eu queria entrar na Unifesp, eu queria trabalhar com genética, né, e aqui no Brasil a parte de genética de transplante é muito forte. Nossa, na minha cidade, na Sibéria, que eu lá praticamente não existia, né? Mas eu queria muito. Então, eu na época era casada, né? E o meu marido, que era engenheiro, trabalhava como hidrodinâmica, ele se converteu assim para física quântica, que no meu pai, que era caminho que era mais clara, aí mais claro, né? Ele pediu bolsa da FAPESP, conseguiu. Então, ele entrou fazendo o segundo doutorado, ele já tinha feito um doutorado na Rússia, e eu vim para ingressar no mestrado na Unifesp. Então, eu tinha o objetivo de carreira e queria ser pesquisadora, então eu não tinha a menor dúvida, assim, deixando a Rússia para trás naquela época.
Que também, quando a gente é jovem, a gente pensa menos. Por exemplo, eu não tinha pensado naquela época, né? O que estaria com minha mãe, depois quando ficar sozinha, como que é quando você mora longe, seus pais envelhecem. Não tinha pensado nada disso, né? Fiz 20 anos e saí correndo. E para mim, assim, o Brasil foi uma grande descoberta, ainda mais que eu morava em Tomsk. Sim, Tomsk é uma cidade universitária, é linda, tem centro histórico, mas assim, uma cidade que tem 500 mil pessoas, né? E você mora lá 20 anos, você já conhece tudo, né? Em São Paulo, é um absurdo assim, de tamanho, de cidade, tem várias coisas juntos e também falar outra língua, né? Não falava português quando vim, então eu tinha que fazer as coisas que eu nunca fiz, aprender outra língua, competir nessa outra língua que eu aprendi com outras pessoas, para quem essa língua é inativa, conseguir escrever projeto, conseguir fazer pesquisa. Foi tudo tão estranho, né? Mas acho que o jeito de pessoas se comunicarem. Porque, por exemplo, lá na Rússia a gente mantém uma certa distância entre as pessoas, né? Tem uma distância confortável para um russo é muito maior do que para um brasileiro. Também a gente não fica tocando pessoas estranhas, a gente não beija nem as pessoas próximas na hora de cumprimentar, né? Por exemplo, eu beijo minha mãe quando a gente se encontra hoje em dia, né? Uma vez por não sei quantos anos, né? Mas não todo dia chegando em casa. Então, no começo, para mim, isso era uma grande estresse, né? Porque pessoas queriam me tocar, pessoas chegam perto, falam alto, gesticulam, né? Então, você já está estressado vivendo uma outra vida, né? Ainda tem pessoas fazendo assim na sua frente, né? É difícil, né? Mas a gente acaba aprendendo. Aqui sempre foi muita coisa diferente junto. Por exemplo, lá em Tomsk, a gente sempre comia em casa, né? Por exemplo, na época soviética, na minha cidade, que assim, tinha só 2 restaurantes, né? Então não tinha rotina de você ir no restaurante, a gente comia em casa. Aí eu entrei no Unifesp, a gente podia comer no bandejão. Então todos os dias tinha que comer comida que não foi eu que fiz, que eu não conheço, né? Num refeitório gigante, com pessoas falando português alto, né? Então tinha... mas o que realmente mais difere o jeito das pessoas e também a necessidade de mudar hábitos. Por exemplo, lá na Rússia também a gente toma muito menos banho, né? Na verdade, o tradicional, até uns anos atrás, era de domingo, né? Não sei se no exército, nas prisões até agora é assim, tipo, tem um dia por semana aqui para banho, né? O brasileiro toma muito mais banho e troca todo dia de roupa. Isso para mim era estranho, né? Porque ainda mais eu vinha de uma cidade que é fria, né? Você tem uma roupa quente, né? Você tem um suéter, né? Você não vai ficar lavando todo dia e estragando não, né? Você usa um mês, né? Depois você lava. Então, todos os seus amigos usam uma roupa de sempre, então você já vê de longe, né? Fala, aquele casaquinho, eu sei, aquele amigo, né? Aí, o laboratório que entrei também tinha 2 ucranianos trabalhando e eles me ajudavam bastante explicando o que estava acontecendo, né? Porque tem coisas que eu nem ia perceber. Aí eles me falaram, tem que trocar de roupa todo dia. Nossa, né? A gente tá no mundo do Barbie, né? Que é isso? Trocar de roupa todo dia. Eu falei, mas tudo bem, né? Mas todo dia tem que trocar e lavar. Eu falei, gente, será que agora eu vou fazer isso, né? Foi inacreditável. Ou, por exemplo, outra coisa, lá fora do Brasil, não é somente na Rússia, né? Na França também, de morei por 5 anos, nos Estados Unidos, ninguém escova dente depois do almoço, né? Não tem esse hábito higiênico. Lá na França, nossa, é muito comum também você ver gente assim com gengiva, sangrando, né? Ninguém faz essas coisas. Então, claro que eu indo para o Brasil não conseguia nem imaginar. Na verdade, assim, no avião chegando para São Paulo, toda vez assim que passa a comidinha, depois você vê 60 pessoas fazendo fila, né? Então, você quer fazer xixi, você fica 30 minutos na fila porque tá todo mundo escovando o dente, né? Então, eu lembro que quando eu estava vindo para São Paulo no avião a primeira vez, não conseguia entender o que as pessoas fazem no banheiro e todo mundo ao mesmo tempo, né? Aí, quando eu vim, comecei a fazer estágio no laboratório, aí a gente voltava do almoço, todo mundo escovava os dentes. Assim, eu acho que nem tinha percebido, é meu chefe que me falou, né? Ele falou, escuta, você está percebendo que está todo mundo escovando o dente depois do almoço? Eu falei, ué, né? Como assim? Eu falei, então, eles estão, né? Eu falei, então você também tem que fazer, ou pelo menos fingir que faz, né? Para todo mundo, para ninguém pensar mal de você, nem se você fique parado lá de porta trancada 2 minutos, né? Eu falei, opa, né? Então, isso foi um choque cultural, mas depois
quando eu comecei a entender português, nosso brasileiro faz muito piada de alguém cheirando mal, né? De sempre prestar atenção lá no cheiro do outro. Para mim foi muito chocante. Falei, nossa, como pode ser uma pessoa tão civilizada, né? Ficar falando do cheiro do outro, né? Isso para mim foi chocante. Outras coisas também, né? Que o brasileiro fala de qualquer coisa. Lá na Rússia a gente é muito mais fechado.